Santo que também nos trouxe à casa de Deus esta noite, nos oriente, nos conduza quando nós queremos meditar na sua santa palavra, especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. É interessante que a gente acabou de ver aqui, vai bem de encontro com o começo da minha mensagem. Né? Eu falei, as crianças vêm aqui na frente. Daí a Alana falou, não! Né? Por quê? Porque as crianças muitas vezes não fazem o que a gente quer que elas façam. E muitas vezes as crianças, principalmente as pequenas, né? Elas querem fazer coisas que nós adultos não podemos deixar que elas façam. Por exemplo, a criança quer colocar a mão nas panelas ou numa chaleira quente que está em cima do fogão. Meu irmão fez isso uma vez, se queimou com água quente. Ou então, a criança está brincando e de repente a mãe vê que ela está colocando uma moeda na boca. Ou um daqueles brinquedinhos de montar, né? E a mãe não deixa. Por quê? Porque ela vai se engasgar, ela pode até morrer. Ou de repente a criança acha bonitinho aqueles buraquinhos que tem na parede e quer fazer a experiência e botar o dedo na tomada, né? A gente não deixa. Então, muitas vezes é assim. O que os pais querem, às vezes as crianças não querem. O que as crianças muitas vezes querem, a gente não pode deixar que elas façam. Às vezes a gente quer que as crianças comam verduras, frutas, e elas não querem. A gente não quer que elas comam coisas que não vão fazer bem para a saúde, isso elas querem comer. Então, muitas coisas que os pais querem para o bem dos filhos, os filhos não querem, não aceitam. Por isso que muitas vezes os mais jovens, né, as crianças, acabam se machucando. E fazem mal a elas mesmas, né, porque elas não aceitam o que os pais querem para elas. Ontem nós tivemos aqui a instrução de adultos, né, a gente falou também do 4º mandamento, honrarás teu pai e tua mãe para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Tem uma promessa aí, né? Se você honrar o teu pai e tua mãe, você vai viver muito tempo. Eu estava explicando, né, para o pessoal que estava aqui, que essa promessa não tem tanto uma coisa assim de mágica, né? Tá vendo? Se você obedecer pai e mãe às autoridades, Deus vai te dar uma bênção especial. Nem é tanto por esse lado. A promessa de Deus é uma coisa lógica. Quem aqui é pai e mãe sabe. Se você fala para os teus filhos, não ande com certas pessoas, não vá a certos lugares, né? E seus filhos não obedecem, o risco deles acabarem se machucando ou morrendo é muito maior. Se você fala assim, não anda com gente que mexe com droga, não ande com bêbados, não ande com essa gente que pega a moto, o carro para ficar fazendo racha, etc., porque é perigoso, né? E assim por diante, acho que vocês estão entendendo, quer dizer, é uma coisa lógica. Os filhos que obedecem os bons conselhos dos pais, eles correm muito menos risco de vida. Agora, o contrário, né, é verdade também. Né? Quer dizer, os filhos que não obedecem os conselhos dos pais correm muito mais risco de morte, porque vão se meter em coisas perigosas. Então, assim nós somos. Mas é interessante, meus irmãos, que como filhos de Deus, a gente faz a mesma coisa com o nosso Pai Celestial. Nós muitas vezes não queremos aceitar o que o nosso Pai quer para nós. E aí eu pus essa pergunta aqui, afinal, o que Deus quer para nós? Quando nós estamos estudando
reunião de servas e leigos, Pai Nosso. E lá nós vamos estudar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o que Deus quer para nós? Qual que é a grande vontade dele? Vamos falar sobre isso. Veja, para a gente saber o que Deus quer para nós, primeiro a gente tem que saber o que nós, como pecadores, queremos em relação a Deus. Começando no Salmo de hoje, vamos olhar um pouquinho as leituras de hoje, né? O Salmo de hoje mostra que as pessoas amam mais a vaidade e buscam a mentira do que amam a Deus e buscam a Deus. Na leitura do profeta Jeremias, a gente vê as pessoas do próprio povo de Deus e o próprio povo do Jeremias querendo matar o profeta, porque ele estava pregando a palavra de Deus, que Deus tinha mandado ele pregar. Chegando no evangelho de hoje, a gente vê Herodes querendo matar Jesus, o Filho de Deus. E Jesus ainda lembra as pessoas do que aconteceu no passado, né? Ele diz, olha, Jerusalém sempre quis matar os profetas que Deus enviou. E aí na epístola de hoje, Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo. E é interessante, ele não está falando de gente do mundo, ele está falando de cristãos, ou gente que se diz cristã. Ele diz, olha, se dizem cristãos, mas a sua grande preocupação, em outras palavras, é encher a barriga e ter muita riqueza. E aí eles se tornam inimigos de Cristo, porque a gente não é cristão com este objetivo. E eles se orgulham de coisas que deveriam ter vergonha. Então, meus irmãos, a gente vê que tanto no Antigo como no Novo Testamento, a vontade das pessoas em relação a Deus é querer desprezar a Deus, desobedecer a Deus, matar os seus profetas, matar Jesus, buscar mentira, ser fingidos, querer mais as riquezas do mundo e ser vaidosos e orgulhosos do que querer os tesouros do céu e a pátria celeste. E nós? O que nós queremos em relação a Deus? Ontem, né, com aquele grupo aqui, a gente estudou vários mandamentos. E uma coisa que a gente percebe, eu já falei isso aqui também, na catequese também dos adolescentes, é que nós não conseguimos cumprir nenhum dos mandamentos. E a gente acaba muitas vezes desprezando a Deus. Eu vou dar alguns exemplos. Você pode pensar na sua vida se esse exemplo serve ou não. Quando é que a gente despreza a Deus? Por exemplo, quando a gente não lê a palavra dele todos os dias. É o que ele queria que a gente fizesse. Quando a gente não ora a Deus. Quando a gente não dá amor ao nosso próximo. Amor para a família, amor para os vizinhos, para os amigos e até aos inimigos. Quando a gente não mostra a fé, quer dizer, quando a gente diz que é cristão, mas vive de outro jeito. Enfim, quando a gente é infiel a Deus, a gente está desprezando a Deus. Então esse desprezo, né, ele não precisa ser necessariamente um desprezo direto, né, que todo mundo está vendo que eu estou indo contra Deus. É um desprezo muitas vezes disfarçado de santidade. Por exemplo, venho sempre na igreja. Que bom cristão. Mas eu saio daqui e eu vivo totalmente diferente do que eu aprendi aqui. Estou desprezando a Deus. Quantas vezes a gente também é vaidoso, avarento? A vaidade é um perigo. Deus permite que a gente cuide, né, do corpo, da saúde, com certeza, da parte psicológica. Mas quando essa vaidade passa de alguns limites, a gente só quer aparecer, né? E parece que a gente nunca quer envelhecer. E a gente quer mostrar para todo mundo, olha como é que eu estou bonitão, como é que eu estou bonitona, né? Cuidar. Será que meu Deus não está sendo meu ventre nesse momento? Quer dizer, minha grande preocupação é o meu corpo.
é a coisa mais importante. Às vezes a gente é avarento. O que quer dizer avarento? Mão fechada, né? Às vezes nós não queremos ofertar para o reino de Deus daquilo que Deus nos dá. Às vezes, se a gente analisar, né? Eu não estou falando de ninguém particularmente, né? Mas se a gente analisa a nossa igreja em geral, a gente vê irmãos que às vezes ao Senhor oferece só as sobras, as migalhas do que Deus lhe dá. E às vezes nada. Então, meus irmãos, nós muitas vezes somos sim iguais àquelas pessoas que mataram os profetas, que mataram Jesus. O resultado do que nós queremos em relação a Deus é o que Jesus diz aí então no versículo 35, né? A casa de vocês ficará deserta. Como é que a gente podia dizer isso hoje? O nosso lar vai ficar abandonado. Abandonado em que sentido? Sem a presença de Deus. Se a gente continuar vivendo assim. E sem a presença de Deus, a gente está condenado eternamente. Condenado ao inferno. Então, o que Deus deseja para nós? Vocês acham que Deus deseja a nossa condenação? De jeito nenhum. Deus deseja salvar cada um de nós. Lá em 1 Timóteo, né, Paulo diz assim, que Deus, nosso Salvador, quer que todos sejam salvos e conheçam a verdade, que é Jesus. E Jesus, que é a verdade, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero salvar vocês, por isso ele diz. Agora ele poderia, né, colocar aqui para nós assim, ó. Afonso Cláudio, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta o seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus é o que veio fazer no mundo a maior vontade de Deus, salvar todo mundo. Então, quando a gente ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo que a tua salvação aconteça na vida de todo mundo, como já aconteceu com aqueles que já estão no céu. Então, meus irmãos, isso é o que Deus mais quer para a gente. Ele quer nos ajuntar, né? Nos proteger debaixo das suas asas, assim como a galinha faz com seus pintinhos. Deus quer salvar a gente, e a prova disso foi uma prova muito concreta, muito dramática, muito verdadeira, né? Ele deixou o seu filho, que é Deus verdadeiro, morrer, sofrendo na cruz como um criminoso, como um maldito, morrer como um pecador igual a gente, mesmo sendo ele santo e justo. Talvez, eu já vi histórias, talvez vocês já viram, né, eu vi uma história uma vez, não sei se é verdadeira, parece que sim, né, que pegou fogo lá num sítio, e depois que apagaram o fogo, foram lá no galinheiro, e tinha uma galinha lá toda queimada, mas quando eles levantaram ela, os pintinhos estavam lá vivos, porque ela colocou todos os seus pintinhos debaixo das asas para proteger eles do fogo. É isso que Deus faz com a gente através de Jesus, né? Nos coloca debaixo das suas asas, porque é isso que Ele quer para nós. Jesus é aquele que nos dá a vontade de Deus. Deus quer salvar a gente e por isso a gente pode, pelo poder do Espírito Santo, a gente pode se arrepender dos pecados. A gente pode voltar para Deus, sempre de novo, e aí dizer o que está no final do texto aqui. Bendito que vem em nome do Senhor. Cada dia Deus nos convida e diz, arrependa-se hoje de novo e eu vou te perdoar e você será salvo. E a gente então vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. O que Deus quer para nós, meus irmãos? Para ficar bem claro, né? Deus não quer para nós aquilo que a gente viu ali que as pessoas queriam. Ele não quer destruição, ele não quer morte, mas ele também não quer que
que a gente pense só na barriga, que a gente seja avarento, que a gente só pense nas coisas do mundo. O que Deus quer para nós é nos dar salvação eterna, perdão dos pecados por meio de Jesus. E esse Jesus, ele quer dizer para nós que estamos aqui hoje, e para todos os que são fiéis a ele até o fim, ele quer dizer o seguinte, lá no dia do juízo: venham benditos do meu Pai, recebam o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, se alguém perguntar para vocês o que Deus quer para nós, essa figura que quer mostrar isso um pouco, né? Ele quer quebrar as correntes do pecado, do diabo e da morte, nos libertar de tudo isso. Deus quer salvar eu e você e todas as pessoas. Então, vocês já podem dizer para as pessoas, sabe o que Deus quer para a tua vida? A melhor coisa que tem, que é salvar você e te dar a vida eterna. Então, meus irmãos, hoje e todos os dias, vamos nos arrepender, vamos crer em Jesus Cristo e assim nós seremos salvos. Lutero dizia, arrependam-se, não é fazer penitência na época da quaresma, não é fazer coisas especiais. O arrependa-se de Jesus é o que eu acabei de dizer. Cada dia, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, deixe o Espírito guiar a sua vida e você será salvo. E amanhã, tudo de novo. Amanhã de novo você se arrepende, pede perdão e pede para o Espírito Santo guiar a sua vida. O que Deus quer para nós? É isso. Vida e salvação para todos nós. Porque Ele é um Deus que insiste em nos salvar. Amém.